Você já teve a sensação de que, por mais que você tente, parece que tá tomando decisões erradas? Tipo, você até quer fazer o certo, mas algo sempre dá errado. Parece que o mundo te testa o tempo todo. E pior, quando você mais precisa de sabedoria, é quando você menos consegue pensar. Cara, isso já destruiu muita gente. Já fez pais perderem filhos. Filhos se revoltarem contra a vida. E já fez até o homem mais sábio da história perder tudo. Sim, eu tô falando dele, Salomão. O cara que teve uma oportunidade que nenhum de nós vai ter. Ele conversou com Deus. Pediu sabedoria. E recebeu mais do que qualquer outro ser humano. Mas sabe o que aconteceu depois? Ele usou mal esse presente. Se perdeu no orgulho, no luxo, e nas escolhas erradas. No final, o homem que começou como um rei abençoado, terminou com o coração quebrado, rodeado de deuses falsos e cheio de arrependimento. E agora olha para tua vida. Quantas vezes você já se sentiu assim? Confuso, perdido, tentando acertar, mas afundando cada vez mais? Só que calma. Hoje eu vou te mostrar o que Salomão fez de certo. O que ele fez de errado. E como você pode evitar os mesmos erros. Esse vídeo não é só uma história antiga. É um espelho. E talvez, a resposta que você tanto tá buscando, esteja aqui. Então assiste até o final, porque o que eu vou te contar pode mudar o rumo da tua vida. Salomão, o filho do rei que carregava um passado misterioso. Senta aí e escuta essa história, porque ela não começa do jeito certinho, como muita gente espera de um rei. Salomão era filho de Davi, sim, aquele Davi que enfrentou o gigante Golias só com uma pedra e uma funda. Um moleque que virou rei. Um rei que virou lenda. Mas como Salomão chegou até ali, é outra história. Tudo começa com um erro. Davi, já rei de Israel, se apaixonou por uma mulher chamada Batseba. Só que tinha um problema, ela era casada. E mesmo assim, Davi mandou o marido dela pra guerra, pra morrer. Pesado, né? Pois é. Foi uma das coisas mais feias que Davi já fez na vida. E por causa disso, muita coisa ruim aconteceu depois. Mas sabe o que é louco? Deus não cancelou Davi. Ele repreendeu, sim. Fez Davi passar por momentos difíceis. Mas também perdoou. E da relação entre Davi e Batseba, nasceu um menino, Salomão. Agora pensa comigo. Imagina nascer com esse peso. Ser filho de um rei que errou feio, mas também foi perdoado. Ser o filho que, mesmo vindo de uma história torta, seria usado por Deus para construir algo gigante. Salomão nasceu cercado de história, drama e propósito. Davi, já mais velho, olhou para Salomão e viu algo diferente. Ele não era guerreiro como o pai, não era impulsivo. Era calmo, observador, intelligent. Enquanto os outros filhos queriam lutar ou disputar o trono na força, Salomão pensava. Ele era o tipo de cara que fala pouco, mas quando abre a boca, todo mundo escuta. E quando chegou a hora de escolher quem ia assumir o trono de Israel, Davi não teve dúvida. Salomão será rei. Mas ele não estava só escolhendo um sucessor. Davi estava apostando todas as fichas num menino que carregava um passado complicado, mas tinha um futuro promissor. E mais, Deus também estava com ele. Foi assim que Salomão, um garoto nascido de uma história conturbada, foi escolhido para ser o próximo rei de Israel. Mas segura aí, porque o que vem depois é ainda mais insano. O pedido de sabedoria quando Deus olhou para um rei e disse: pede o que quiser. Imagina que você acabou de virar rei. Tem um trono só seu, coroas de ouro, servos por todos os lados, soldados que obedecem com um olhar. Mas no fundo, bem no fundo, você tá com medo. Porque uma coisa é ser filho de Davi. Outra completamente diferente é tentar ser tão bom quanto ele. Foi assim que Salomão se sentia. Ele era jovem, inexperiente, e agora tinha que governar milhões de pessoas. Um povo teimoso, cheio de história, cheio de promessas divinas sobre eles. E Salomão pensava: como é que eu vou dar conta disso tudo? Como é que eu, um homem comum, vou liderar o povo de Deus? E aí, numa certa noite, algo sobrenatural aconteceu. Salomão estava em Gibeão. Tinha oferecido 1000 sacrifícios a Deus. Bom, era a forma dele dizer: eu tô aqui, Senhor. Tô tentando fazer certo. Me mostra o caminho. E foi aí que, durante o sono, Deus apareceu em um sonho. E mano, olha só o que ele disse. Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Pausa aqui. Imagina o impacto. O próprio Deus, Criador de tudo, te fazendo uma pergunta dessa. Como se o céu todo parasse por um segundo só para te ouvir. Era chance de ouro.
Riquezas? Poder? Fama? Imortalidade? Mas Salomão respirou fundo. E a resposta dele foi tão diferente, mas tão sincera, que até hoje ecoa na eternidade. Ele disse: Senhor, eu sou só um garoto. Não sei como sair nem entrar. Me dá um coração sábio, um coração que entenda as coisas. Me dá sabedoria para governar esse povo. Me dá discernimento entre o certo e o errado. Foi humilde. Foi direto. E foi de coração. E naquele momento, Deus se emocionou. A Bíblia diz que isso agradou muito ao Senhor. Porque Salomão não pediu coisas egoístas. Ele pediu sabedoria para cuidar dos outros. E aí Deus respondeu algo mais ou menos assim: Por que você não pediu riquezas, nem a morte dos seus inimigos, nem uma vida longa? Mas sim sabedoria. Eu vou te dar isso. Mas além disso, vou te dar tudo que você nem pediu. Vai ter riqueza. Vai ter fama. Vai ter honra. E se você andar nos meus caminhos, ainda vai viver muito tempo. Mano, pensa num contrato celestial sendo assinado ali. Uma promessa feita cara a cara com Deus. Foi naquele sonho que Salomão virou, de verdade, o rei mais sábio que o mundo já viu. E a partir dali, tudo mudou. O julgamento das mães, quando a verdade apareceu com uma espada. Logo depois que Salomão pediu sabedoria para Deus, veio o teste. Um daqueles testes que ninguém ensina na escola, que não tem livro, não tem manual. Era só você, o momento, e o que está dentro do seu coração. Chegaram duas mulheres até o palácio. As duas com a mesma dor no rosto. As duas com um bebê nos braços, mas só um estava vivo. E aí começou a confusão. Uma delas foi logo falando: Meu senhor, essa mulher aqui e eu moramos na mesma casa. Tivemos nossos filhos com poucos dias de diferença. Mas de madrugada, o filho dela morreu. Ela trocou os bebês enquanto eu dormia. Agora ela tá dizendo que o filho vivo é dela. A outra rebateu na hora: Mentira! O filho vivo é meu. Foi o dela que morreu. O salão ficou em silêncio. Guardiões, servos, todos de boca fechada, só olhando para Salomão. Não tinha testemunha. Não tinha câmera. Não tinha DNA. Só duas mães e uma vida em jogo. E aí, Salomão, com a cara mais séria do mundo, dá uma ordem que parecia insana. Tragam uma espada. Vamos cortar o bebê ao meio. Cada uma fica com metade. Todo mundo arregalou o olho. Uma das mulheres ficou parada. Fria. A outra, desesperada, gritou: Não! Não faça isso! Entregue o bebê para ela, só não o mate. Na mesma hora, Salomão apontou para ela e disse: Essa é a verdadeira mãe. Só uma mãe de verdade preferiria abrir mão do próprio filho a vê-lo morrer. E aí, mano, o que rolou depois foi tipo terremoto no reino. A notícia correu de boca em boca. Os anciãos ficaram de cara. O povo dizia: Esse rei tem algo diferente. Ele tem a sabedoria de Deus. Foi nesse dia que Salomão ganhou o respeito do povo. Não pela espada, mas pela cabeça. Não pelo grito, mas pela verdade. E aí ficou claro: Deus estava com ele. E essa foi só a primeira história. Porque a cabeça de Salomão era um verdadeiro mar de sabedoria. E o coração dele? Estava só começando a ser testado. O templo de Jerusalém, quando o céu tocou o chão. Davi, o pai de Salomão, sempre teve um desejo no coração. Construir uma casa para Deus. Um lugar sagrado, onde a presença do Senhor pudesse habitar no meio do povo. Mas Deus disse para ele: Você derramou muito sangue em guerras. Não será você que vai construir o meu templo, mas seu filho. E esse filho, era Salomão. Quando Salomão ouviu isso, entendeu que não era só rei por acaso. Ele tinha uma missão nas mãos. Erguer o templo mais sagrado que o mundo já viu. E mano, ele não economizou em nada. Trouxe os melhores materiais. Cedros do Líbano, pedras gigantes lapidadas com perfeição, ouro puro vindo de todas as partes. Foram 7 anos de obra. Milhares de trabalhadores. Um projeto gigantesco. Tudo feito nos mínimos detalhes, com instruções passadas diretamente por Deus. O templo tinha colunas gigantes, salões internos, o Santo dos Santos, um lugar tão sagrado que só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. Lá dentro ficava a Arca da Aliança, aquela mesma onde estavam as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e um pote com o maná. Quando tudo ficou pronto, Salomão reuniu todo o povo. Era dia de festa. Sacerdotes com trombetas, o povo cantando, sacrifícios sendo oferecidos, e no centro de tudo, o templo brilhando. Mas aí, irmão,
Veio o que ninguém esperava. No momento em que colocaram a arca no seu lugar, dentro do Santo dos Santos, uma nuvem muito densa desceu sobre o templo. E não era fumaça de incenso. Não era efeito especial. Era a glória de Deus, visível, real, cobrindo todo o lugar. Os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé. Todo mundo caiu com o rosto no chão. Era como se o céu tivesse invadido Jerusalém. E ali, diante daquela presença poderosa, Salomão fez uma oração linda. Ele ficou de pé no altar, levantou as mãos para o céu, e disse: Senhor, mesmo os céus, e os céus dos céus, não podem te conter. Muito menos esta casa que construí. Mas escuta a oração do teu servo. E quando o teu povo pecar, e se arrepender, e olhar para este templo, ouve dos céus e perdoa. Foi emocionante. Salomão sabia que o povo ia errar. Sabia que em algum momento Israel ia se perder. Mas ele também sabia que aquele templo era uma chance de reconciliação. Um símbolo de fé. Um lugar onde Deus e o homem podiam se encontrar de novo. Aquele dia marcou a história. O templo virou o coração de Jerusalém. E Salomão virou o rei que não apenas governava, mas que construiu um lar para Deus no meio do seu povo. Mas, como você vai ver mais para frente, nem o maior templo do mundo é capaz de segurar um coração que começa a se desviar. O auge da riqueza e da fama, quando Salomão virou lenda viva, e esqueceu o começo. Depois que o templo foi construído e a presença de Deus desceu com força, Salomão ficou ainda mais respeitado. A fama dele atravessou fronteiras, cruzou desertos, atravessou o mar. Era como se o nome Salomão virasse um tipo de encantamento. Todo mundo queria ver de perto aquele rei que tinha construído a casa de Deus, e que, segundo os rumores, sabia tudo sobre tudo. E mano, não era só fofoca. Salomão realmente era diferente. Ele escrevia sobre plantas, animais, comportamento humano, justiça, emoções, liderança. Falava com reis, com camponeses, com comerciantes, e todo mundo saía dali com a cabeça cheia e o coração em paz. O povo de Israel estava vivendo a melhor fase da história. Paz por todos os lados. Riquezas entrando pelos portões da cidade. A Bíblia chega a dizer que a prata era tão comum quanto pedra nas ruas de Jerusalém. Salomão construiu palácios, jardins, fontes, fortalezas. Era tipo uma cidade dos deuses, mas real. Tudo era grande, brilhante, organizado. E aí, veio ela. A rainha de Sabá. Uma mulher poderosa, vinda de terras distantes, provavelmente lá do sul da Arábia ou Etiópia. Ela ouviu tanto sobre Salomão que decidiu: vou ver com meus próprios olhos. E vou levar perguntas que nenhum homem consegue responder. Chegou em Jerusalém com uma comitiva de camelôs, ouro, pedras preciosas e especiarias. E quando ela viu o palácio, os servos bem vestidos, a escadaria, a organização da comida, dos músicos, dos guardas. E principalmente, quando ela conversou com Salomão. Ela ficou muda. A Bíblia diz que o fôlego dela foi embora. E aí ela confessou: tudo que ouvi sobre você era verdade. Mas nem a metade me foi contada. Sua sabedoria e sua riqueza superam tudo o que eu imaginava. Salomão era o rei que todo mundo queria conhecer. O cara que escreveu livros como Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Um homem que parecia ter sido tocado pelo próprio dedo de Deus. Mas aí, irmão, justamente quando tudo estava perfeito, começou a rachadura. Salomão, cercado de fama, luxo e bajulação, começou a relaxar com as coisas que antes eram sagradas para ele. E no silêncio da fama, no conforto do ouro. Aos poucos, ele começou a se esquecer de quem o colocou lá em cima. A queda de Salomão, quando o rei mais sábio se apaixonou pelas coisas erradas. Salomão tinha tudo, mano. Tudo mesmo. Sabedoria, fama, ouro, poder, prestígio, o templo mais sagrado já construído, e um povo inteiro em paz sob o seu comando. Mas o coração dele, já não era o mesmo. No início, Salomão falava com Deus. Consultava o Senhor antes de cada decisão. Escrevia provérbios com ensinamentos profundos. Mas com o tempo, ele começou a se desviar devagarzinho. E sabe o que começou a arrastar ele para longe? Mulheres. Salomão começou a se casar com princesas de vários povos estrangeiros. Primeiro por estratégia política. Depois por desejo mesmo. A Bíblia diz que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres, cada uma com sua cultura, seus costumes, e, principalmente, seus deuses. Deus já tinha avisado. Não se envolva com mulheres de outros povos. Elas vão te afastar de mim.
Mas Salomão não ouviu. Ou melhor, ouviu, mas achou que sabia lidar. Tipo aquele cara que diz: relaxa, eu tenho controle. Mas não tinha. Essas mulheres convenceram Salomão a permitir altares pagãos em Israel. Ele deixou construir em lugares de adoração a deuses como Quemos, Moloque e Astarote. E o pior, ele mesmo começou a participar desses cultos. O mesmo rei que construiu o templo de Deus agora construía altares para deuses falsos. O mesmo homem que pediu sabedoria divina agora se ajoelhava diante de ídolos de pedra. E isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Mas Deus é justo. Ele não tirou o trono de Salomão ali, na hora. Por respeito à aliança feita com Davi, Deus esperou Salomão morrer. Mas deixou claro: depois da sua morte, o reino será dividido. Vai haver conflito. E Israel nunca mais será o mesmo. Foi a primeira rachadura no reino. O começo do fim da Era de Ouro. Salomão ficou velho, amargurado, talvez até arrependido. E viu tudo aquilo que construiu começar a perder o brilho. As promessas começaram a se desfazer. E ele percebeu que sabedoria sem obediência é só vaidade. A reflexão final de Salomão, quando o mais sábio descobriu que tudo é vaidade. Imagina o rei mais poderoso da terra, já velho. Barba branca, olhar cansado, sentado no palácio que ele mesmo construiu. Cercado de ouro, servos, jardins, música e livros. Mas com um vazio profundo dentro do peito. Salomão olhava ao redor e pensava: tudo isso aqui parece tão bonito. Mas por dentro, eu tô quebrado. Foi nesse clima que ele escreveu um dos livros mais sinceros e existenciais da Bíblia, Eclesiastes. E logo no começo, ele já manda real. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Em outras palavras, tudo passa. Tudo escorre pelas mãos. Tudo é fumaça. Dinheiro? Você junta, e depois morre, e outro fica com ele. Trabalho? Você sua, constrói, se estressa, e às vezes nem vive o suficiente para curtir. Fama? Hoje você é lembrado, amanhã ninguém mais fala seu nome. Mulheres, festas, banquetes, palácios, viagens, prazer, conquistas. Salomão teve tudo isso. E ele mesmo disse: provei de tudo. Me entreguei a todo tipo de prazer. E no fim, não sobrou nada. Mas não pensa que o livro é só lamento, não. Eclesiastes não é um livro para te jogar no buraco. É um livro para te acordar. Salomão entendeu, no fim da vida, que a maior sabedoria não é saber tudo, é temer a Deus. E aí vem a frase mais pesada, mais honesta, mais necessária. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Foi assim que Salomão se despediu. Com uma reflexão crua, realista, mas cheia de esperança. Porque mesmo tendo errado, mesmo tendo se desviado, ele voltou com o coração quebrado, mas sincero. E no fim das contas, não importa se você é rei ou pedreiro, sábio ou simples. A verdadeira sabedoria é lembrar de Deus antes que seja tarde. E é isso, irmão. A história de Salomão não é só sobre sabedoria. É sobre ego. É sobre escolhas. É sobre queda. Mas também é sobre retorno. E aí, percebeu? Não é só sobre Salomão. É sobre mim e você também. Porque às vezes, a gente acha que sabedoria é só saber o que fazer. Mas a real é que, sabedoria de verdade é saber continuar no caminho certo mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar pro erro. Salomão teve tudo. Teve sabedoria, teve riquezas, teve paz. Mas se perdeu porque deixou o coração se afastar de Deus. E se aconteceu com ele, mano, pode acontecer com qualquer um de nós. Então fique atento. Porque o perigo não é cair uma vez. O perigo mesmo é parar de vigiar, deixar o orgulho entrar e nem perceber que você está se afastando. E olha, se esse vídeo te tocou de alguma forma, já deixa o seu gostei aí sério mesmo, isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E ó, já tá aparecendo aí na tela um outro vídeo que vai abrir ainda mais a tua mente sobre esse tema. Clica nele e continua essa jornada comigo. Tamo junto demais, irmão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.